E mais uma vez, boa noite, meus queridos, minhas queridas. Sejam todos muito bem-vindos a esse encontro, tá? Esse encontro da LAB, Semana de Formação do MNE, do Movimento Nacional dos Eventólogos. Eu sou Ana Bárbara Rocha e eu sou eventóloga. Atualmente, eu estou como vice-presidente do Movimento Nacional. Eu sou uma mulher negra, eu estou usando óculos com armação preta, eu tenho cabelo castanho escuro, eu uso dreadlocks, meus cabelos são dreadlocks, eu estou usando um batom vermelho, um brinco dourado e uma blusa branca. É, eu estou muito feliz de estar compartilhando, de poder compartilhar, né, hoje com vocês conhecimento de ser uma troca, na verdade é uma troca. E eu já inicio falando, né, do que é esse movimento, né, só para ratificar o que é esse MNE, né? Esse Movimento Nacional de Eventólogos, ele foi fundado em 2019 e a partir de uma inquietação do Rodrigo, que é o nosso fundador, nosso conselheiro, nosso presidente do Conselho Consultivo, e é o fundador. Então, após ouvir alguns relatos, algumas falas de profissionais de eventos, né, e essa pessoa inquieta e tão dinâmica que é o Rodrigo, ele então decidiu criar esse movimento, reuniu alguns profissionais de alguns cantos do Brasil, tá? Diga-se de passagem, estou falando da Bahia, de Salvador, e após essa reunião, esse encontro com esses profissionais, o Rodrigo decidiu montar, né, criar esse MNE a partir dessas dificuldades que todos nós enfrentamos, né? São muitas. E com o passar do tempo, isso só foi crescendo, crescendo, né? Cada vez mais. Nós saímos há poucos de uma semana intensa, uma semana de workshop, de conversas, de bate-papo, de treinamento maravilhoso. E lá em 2023, lá no ano passado, pertinho, né, que foi criado a criação, né, desse conselho consultivo, e hoje nós temos uma estrutura, né, vocês podem verificar no chat, por favor, né, quem estiver aí controlando, ponha no chat o nosso site. Nós temos Instagram, nós temos site, e todos somos voluntários e voluntárias, tá? Isso é muito importante. Mas sem muitas delongas, né? Falar é fácil, ter boa oratória são outros 500. Muitos e muitas já ouviram falar sobre, né? Ah, falar é muito fácil. E as dificuldades? E o medo? E o receio de falar em público? E a dicção que às vezes atrapalha? Ah, mas será que eu vou ser escutada? Eu vou ser bem escutada? As pessoas vão prestar atenção na minha fala? Então, particularmente, eu venho de um contexto, eu realmente sempre fui muito tímida, e eu aprendi muito ao longo desses 23 anos, né, de profissão, e eu costumo dizer que trabalhar com oratória, trabalhar com a comunicação é um caminho incrível e um caminho que cada evento, cada acontecimento é um novo frio na barriga, tá? Não vou dizer a vocês que eu não estou com friozinho na barriga agora, é impossível, né? Estou no conforto da minha casa, mas esse friozinho da barriga é inevitável. E por que que esse friozinho na barriga, tá? Porque ter boa oratória são outros 500 de verdade. Então, por favor, pode passar. Eu trouxe essa imagem, que eu acho essa imagem muito interessante. É, Vocês podem visualizar, eu quero que vocês interajam, por favor, tá? No chat, podem levantar a mãozinha e me interromper. O que mantém um boi no pasto, né? Então, é uma pergunta que eu sempre gosto, né, de fazer essa provocação. O que que mantém um boi no pasto? O que mantém um boi no pasto não são as cercas, é a grama boa, né? E o que é que tem isso a ver conosco, Ana Bárbara? Nós precisamos ter realmente uma grama muito boa, e a nossa grama é o nosso conteúdo, é a nossa grama boa. O que nos mantém dentro de uma área, o que nos mantém dentro de um mercado, é o que que a gente oferece, né? O que que a gente oferece? Então, se nós pararmos para pensar, às vezes ficamos presos e presas a algumas circunstâncias, alguns movimentos, mas de fato, né, o que que nos prende? Né? E o que que faz prender, de fato, né, o nosso cliente? O que que prende a atenção do nosso cliente ao nosso trabalho também, né? E isso é uma provocação, né? Eu quis iniciar com essa provocação porque faz muito sentido para nós, né?
Pode passar, Rô, por favor. E aí falando, né, o que que mantém a gente preso, o que que mantém um cliente preso ao nosso trabalho, não preso, na verdade, mas assim, atento ao nosso trabalho, né, gostando do nosso trabalho, né? E falar em oratória me trouxe, né, a possibilidade de falar de os quatro principais, né, os quatro mais utilizados, né, os tipos de oratória. Tem a oratória pedagógica, né, a oratória forense, a política e a religiosa. Então, assim, quando a gente fala de oratória pedagógica, nossa, quantos e quantas nunca ouviram assim? Ai, gente, eu tinha uma professora, um professor que era incrível, mas ele não sabia se comunicar comigo. Ai, não, eu tinha uma professora que aquela disciplina eu odiava, mas a forma como ela conduzia a aula era incrível. Comenta aí no chat que eu quero saber. Isso já aconteceu com algum de vocês? Eu acredito que sim, comigo já várias vezes. Então, essa oratória pedagógica é algo que é tão importante, né, principalmente para os que estão aqui e que também são docentes, que são da área acadêmica, é importante sabermos, né, conduzir numa sala de aula, conduzir num treinamento, né, é extremamente importante. E por que isso é importante? Porque não só para aprendermos e ficarmos atentos ao aluno, à perspectiva do aluno, à observação do aluno, da aluna, mas principalmente para que a comunicação seja fluida, para que a comunicação ocorra e seja realmente uma empatia, uma troca. Então, essa comunicação pedagógica a gente já começa lá no jardim, né? Às vezes a gente chega chorando, não quer ir, não quer ficar na escola, mas tem aquela tia, tem aquela pró que, com todo um jeito, com toda uma comunicação perfeita, nos acolhe. Então, essa comunicação pedagógica é imprescindível. Tá? Aí vem a comunicação forense, aos que trabalham com o judiciário, com magistrados, né, com advogados. Essa comunicação também já tem um outro contexto, uma outra formalidade. E essa formalidade, ela altera, ela muda. Né? As pessoas que trabalham com docência e que trabalham também com esse público, utilizando essa oratória forense, são dois públicos totalmente distintos. E precisamos ficar atentos e atentas ao público e a perceber como essas pessoas recebem a nossa fala, como elas ficam atentas ao nosso discurso, à nossa oratória. Tá? Aí vem a comunicação, a oratória política, né? Essa nós costumamos ver, e eu acredito que até de certa forma é um pouco, seja ser um pouco até engraçado, né? Engraçado porque nós percebemos alguns políticos que eles não conseguem disfarçar o quão eles não têm essa capacidade, eles não conseguem disfarçar a incapacidade, eles não conseguem disfarçar que eles não têm esse treinamento, que eles não têm esse discernimento, esse feeling de saber comunicar. Né? E aí, muitas vezes, nós percebemos alguns erros em campanhas, sobretudo em campanhas políticas. Né? Nós vimos recentemente isso. Então, é algo que realmente tem que ter um olhar diferenciado, tem que ter aquele quê diferenciado, porque não só para você cativar o seu eleitor, né, para ter o voto, mas principalmente para ter uma relação de confiança, né? Então aí vem essa oratória política que alguns até eles se igualam, eles seguem uma linha dependendo do partido, enfim, mas também é algo que é muito específico, tá? E a oratória religiosa, né, que alguns são praticantes independente do credo, independente do segmento religioso, mas saber se posicionar dentro de um ambiente religioso está para além do que se vive na área acadêmica, por exemplo. Então, uma pessoa que ela se dedica, ela está apta a trabalhar neste segmento religioso, ela vai perceber, ela conhece o seu público, tá? E não falo somente, no caso assim, de eu praticar uma religião e falar para o meu público, mas eu posso ser, por exemplo, uma celebrante e fazer uma celebração dentro de uma outra linha religiosa. Eu preciso comunicar com o público, né? Recentemente aconteceu, recentemente ano passado, eu fui fazer um evento no interior, em Barreiras, e eu perguntei, né, pedi um briefing do evento, de como é que era o local. O evento era um evento para 300 pessoas, num distrito em Barreiras.
E imediatamente eu quis saber um pouco sobre o evento, até para saber, porque eu seria cerimonialista e também a mestre de cerimônias. E aí eu comecei a questionar a cliente, o perfil do público que estaria nesse evento. E aí eu percebi, porque eu já tinha pensado no dress code, né? Já estava montando a minha roupa, o meu look para aquele dia. Eles pediram para eu tentar equilibrar um pouco os tons pastéis, a marca da empresa, enfim. Só que a partir disso também, para compor o meu look, normalmente em alguns eventos eu uso turbantes, né? Algumas pessoas que não são daqui da Bahia talvez não conheçam, mas eu acredito que a maioria conheça, né? Turbantes são aqueles tecidos que fazemos amarrações na cabeça. E aí, para mim, ele não tem nenhum cunho religioso, é um adereço para mim. Mas para algumas pessoas tem sim uma conotação religiosa, né? E precisa ser respeitada. Só que aí nesse dia eu falei, poxa, eu vou usar um turbante. Aí elas falaram assim, nossa, ótimo, vai ficar lindo você de turbante. Mas imediatamente eu perguntei, o seu público, a maioria do seu público, eles têm algum segmento religioso? E eu descobri que eram pessoas de um distrito no interior e que 80% do público eram evangélicos, tá? E aí, poxa, mas o que é que tem? O que é que tem a ver, Ana Bárbara? Eles serem evangélicos, não, você não poder usar turbante. E aí, no mesmo instante que essa pessoa, né, da empresa me perguntou, eu respondi. A partir do momento que eu, enquanto a mestre de cerimônias, a pessoa queria conduzir aquele evento, apresentar os homenageados, a minha comunicação com aquele público, ela precisava ser bastante assertiva. E no momento que aquelas pessoas, em alguns casos, né, claro, eu não estou julgando, gente, por favor, mas em alguns casos, algumas pessoas, por desconhecerem, atribuem e associam o uso do turbante ao candomblé. E aí, para não criar um clima das pessoas acharem, poxa, e não prestarem atenção ao que eu estava falando, eu optei por não usar turbante. E eu relatei isso para as pessoas, né, da empresa. E aí uma delas ainda falou assim, mas faz sentido? Eu falei, faz todo sentido. Porque se a ideia, a proposta era que eu prendesse a atenção daquelas pessoas para o tema, para o briefing que foi me dado para o evento. Então, eu precisava que aquelas pessoas ficassem atentas ao que eu estava falando e à proposta da empresa. Só que aí o turbante, o fato de estar usando um adereço e por desconhecer, né, o uso, elas poderiam fazer uma associação e não ficar prestando tanto atenção à minha fala. Né? E foi aí que elas conversaram com o pessoal de recursos humanos e eles entenderam, de fato, pode ser que tenha um impacto negativo esse adereço. Pode ser simples, né? É algo simples, mas é algo que esse profissional, que nós profissionais, né, precisamos perceber. O nosso corpo fala, e a partir do momento que o nosso corpo fala, ele está se comunicando. Então, não é uma comunicação verbal, mas é uma comunicação, tá? Passa a roupa, por favor. E aí, como eu falei desses quatro tipos de oratória, né? Essa imagem, né? Eu quero que vocês me digam aí no chat. Que tipo de oratória essa imagem traduz? É o anterior, é esse. Que tipo de imagem, que tipo de oratória, perdão, essa imagem representa para vocês? Quem pode, se quiser abrir o microfone e falar, fique à vontade, ou escrever no chat, por favor. Eu quero ouvir vocês. Essa imagem quer dizer que tipo de oratória? Dou-lhe uma, ninguém quer falar. Usem o microfone, gente, por favor, podem abrir o microfone e falar. Se não quiser abrir a câmera, fique tranquilos, não precisa abrir, mas pode falar. Essa imagem representa que tipo de oratória? Eu dei Oi, quatro tipos. gente. Boa noite. A Gabriele falando. Eu acho que pela imagem de fundo parece ser religiosa, porque tem uma família ali. Não sei. Religioso, Gabi? Mais Isso, alguém? religiosa. Quem concorda ou quem não concorda? Vamos lá, é uma provocaçãozinha gostosa, bem, bem boa para vocês. O que é que vocês veem nessa imagem? Que tipo de oratória é esse aí? A A Gabi Jamile falou Santos falou aqui, política. 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 Se a gente parar para pensar direitinho,
Essa imagem, ela traduz vários tipos de oratória, tá? É, você falou, a Gabi falou sobre uma oratória religiosa, né? Dentro de um contexto religioso. E aí, é, tem sim, a pessoa está com a mão sobre o peito, tá? Tá falando, pode trazer sim essa conotação religiosa, né? Pode dar esse tom de uma oratória religiosa, mas também pode dar esse tom de alguém que está criando uma relação empática com o seu público, aquela relação de que eu estou me comprometendo a ajudar vocês, tá? A gente geralmente se toca, né? Quando está falando, se comprometendo ou prometendo algo. Então, também tem esse contexto. De toda forma, essa imagem também pode representar um orador de uma turma. Concorda? Essa turma está muito tímida. E isso pode ser. Então, na verdade, uma imagem ela pode representar inúmeras situações. E aí entra uma coisa que eu acho bem interessante. Esse profissional que ele lida com a voz, ele não lida só com a voz, ele lida com o corpo todo. E a partir do momento que ele se expressa, que ele se comunica, que ele gesticula, ele também está corroborando com a sua fala, tá? Alguns de nós somos muito tímidos, como eu falei inicialmente, né? Eu sempre fui muito tímida. E tem um vídeo que eu gosto muito, né, da Lene, que ela era uma pessoa muito tímida e ela traz uma fala que eu fiz questão de compartilhar com vocês, o TED que ela participou. E, Rodrigo, eu vou deixar até os 15 minutos, tá bom? Pode soltar, por favor. Ela é uma tímida que ama falar em público. Dia 26 de outubro de 2005, Viena, na Áustria. Eu tinha 5.000 pessoas. Eu tinha 7 minutos falando em espanhol. Era o meu discurso da vida. Naquele grande público, eu tinha a responsabilidade de representar o Brasil, de representar o continente americano. E na metade do meu discurso, meu microfone falhou. Ó Deus, por que comigo? Por que não foi com a minha concorrente? Palhaçada é essa? E aí eu tive que tomar uma decisão muito rápida. E naquele momento, sempre entendendo que a coragem dos outros era importante para mim, tinha um grupo de brasileiros com a camisa do Brasil super discreta. E eu consegui olhar rapidamente para eles e a hora que falhou, fiz. E aí? E eles, até então, eles estavam fazendo assim. Quando eu bati os olhos deles, eles fizeram assim, ó. Pai, coitada, ferrou. Eu, oi, peraí. Eu respirei, dei 2 passos, sorri e eu continuei no gogó. Eu fiquei gigante naquele palco. Ninguém me segurava. Aquele momento eu fiz história. E naquele momento eu fui subindo realmente o meu degrau para ninguém mais. E eu não imaginava que eu conseguiria um lugar mais alto. E a oratória me trouxe aqui, no lugar mais alto, onde eu fui pela primeira vez aplaudida, onde pela primeira vez eu não deixei ninguém decidir por mim. Era o medo do outro, não era meu. Eu fiquei gigante. A oratória me transformou, mas eu queria mais. Eu percebi que essa atitude de coragem que eu tive foi uma decisão que eu tomei antes do concurso de oratória. Sim, porque nessa vitória, coragem é ação. Coragem, por mais que você tenha conceito de coragem, de enfrentar medo, coragem é ação. Eu percebi aqui no quebra-cabeça do TEDx que toda essa minha coragem foi que eu peguei aquelas minhas maiores fraquezas, a minha maior dor, os meus maiores traumas de infância, o que eu não gostava em mim, eu transformei em força. E isso realmente foi a minha grande virada. Começava tudo pela minha infância. Muito bullying, saracura, perna fina, magrela,
né? De todos os pós-adjetivos que você pode imaginar, de bullying, eu sou PhD em bullying, né? Muito trauma na escola, eu odiava educação física, eu odiava apresentar trabalho, porque eu não tinha grupo, eu não tinha vida social, na escola era o terror, mas aí não era o suficiente, em casa eu tinha uma outra situação, a minha irmã. A minha irmã tinha fã-clube. A minha irmã era top da galáxia. A minha irmã levava multidões. Minha irmã era mais simpática, mais falante, mais interativa, mais. E eu era menos. Minha irmã era luz, eu era sombra. Era mais ou menos assim. Como é que pode duas irmãs tão diferentes, né? A mais velha, tão falante, tão querida, né? Aí virava para mim. E a outra desse jeito, né? A outra não tinha nome, era a outra. Sabe assim? A indigente ali, não sabe o que vai dar isso, né? Então, era mais ou menos, então, a minha irmã, só para você ter uma ideia, olha essa foto. Olha a minha vontade de sorrir que eu estava ali. Não, né? Mas olha a minha irmã, fotogênica, na minha foto da minha primeira comunhão, entendeu? Então, assim, cara, você sofre com a minha irmã assim, né? Mas aí tinha um outro problema. A minha raiva não era só da minha irmã, a minha raiva era de mim mesmo, por causa dos meus dentes. Eu não sabia o que era sorrir. Eu não sabia o que era ser simpática, porque eu tinha falha nos dentes. Ah, a falha é igual a Madonna, sabe? Madonna? Não, a Madonna é lindo. O meu cabia um cigarro no meio. É um negócio medonho. O que é isso? Eu digo, meu Deus, como é que eu vou sorrir? Como é que eu vou arrumar namorado? Como é que eu vou... Eu tenho a única foto que o TEDx me fez arrumar, era essa situação aqui, ó. Cara, eu não sorria. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer com tudo isso? Ou eu me vitimizo, ou eu vou me achar culpado, eu vou achar um culpado, ou eu vou virar esse jogo. E eu resolvi virar. Aí eu falei, cara, vou tomar uma decisão. Tudo eu vou dizer sim. Tudo. Me chamou para tal coisa, eu levanto a mão e vou. Me chamou para tal coisa, eu vou. Vamos fazer jiu-jitsu? Vamos, bora fazer jiu-jitsu. As retardadas foram fazer jiu-jitsu. Caí no tatame, quase me acabava, mas eu fazia jiu-jitsu. Vamos para um baile, vamos acampar. Bora, vamos dançar. Dança gaúcha. Falei, uau, o que é isso? Comecei a dançar, comecei a gostar. E aí percebi que realmente a dança começou a me ajudar a interagir. Fui instrutora, grupo de dança, palco. Festival de dança, dançamos inclusive. E comecei a me apaixonar. Eu comecei a ver que a dança me trouxe expressividade, me trouxe postura. Ela me trouxe improviso, porque eu errava demais. Eu era mais desastrada. A que mais errava era eu. Só que aí, para eles não me mandar embora, que eles tinham pena de mim, porque eu era esforçadinha, né? Eu sempre fui esforçadinha. Eles falavam assim, tá bom, Lena, o negócio é o seguinte, a hora que tu errar, tu só sorri e continua. Falei, é isso? Então tá bom. Né? Eu comecei a errar, eu falei, meu Deus, dá certo. As pessoas não sabem né, que eu sei que eu estou errando. Estava tão no meu programa, Sorri e Continue, que quando falhou o microfone na Áustria, né, foi isso que me ajudou. Estava na minha programação já. Sorria e continue. E foi assim, e eu queria muito mais. Eu queria buscar novas alternativas. Eu queria realmente que a dança fizesse parte da minha vida realmente, né, e pudesse buscar outras situações. E aí eu fui, meu sim, para ser voluntária. Olha, meu grupo de amigos falou, olha, a gente está indo para um grupo, para ser voluntária numa entidade de jovens líderes empreendedores, onde a missão é criar mudanças positivas. Eu falei, oi, mudança? Eu quero isso. Eu pensei, eu tenho que ficar do lado de uma galera diferenciada. Escutei sempre uma frase que dizia assim, é junto dos bons que nós fica melhor. Eu falei, então eu preciso trabalhar, ficar com gente diferenciada. Fui, então, na JCI. E a JCI foi uma determinada reunião que falou assim, quem quiser fazer um concurso de oratória, levante a mão, participar de um concurso. Falei, eu? Nem sabia o que era, só dei meu sim. E aí depois eu descobri que isso mudou a minha vida. Foram 2 anos muito intensos, 2 anos de muito estudo. E aí eu voltei com um troféu na mão, feliz da vida. E eu tinha tomado uma decisão. Algumas coisas não faziam mais sentido. Porque às vezes quando você às vezes não sabe o que quer da vida, mas às vezes é bom saber o que você não quer. Eu não queria mais aquela faculdade, eu tranquei a faculdade. No dia seguinte que eu vim da Áustria, no dia seguinte eu pedi demissão do meu trabalho. E me chamaram de louca. E eu falei, eu quero novas experiências. E aí a experiência mais ruptiva na minha vida foi ser empreendedora. Eu não fiz transição de carreira. Eu não estudei o mercado de palestras, porque era muito mais do que ser palestrante. Eu abri uma empresa, eu não sabia nada da questão tributária de uma empresa. Eu não fiz nenhuma adaptação, eu não tive nenhum tempo, simplesmente de empregada para
para empreendedora do dia para a noite, e eu falei, eu vou viver isso. E eu fui aprendendo da melhor forma possível. Eu fui aprendendo na prática. Foi incrível. E aí mais um sim, fazer programa de televisão. Sabia o que era gravar, editar, não tinha manejo com câmera, fui aprendendo na prática, apresentei esse programa durante 7 anos e foi incrível o aprendizado. Mais um sim, mais uma experiência, e aí eu percebi que eu estava no auge quando a minha mãe estava conversando com a vizinha no muro, e a vizinha perguntou assim, a vizinha perguntou, Áurea, o que a Helena fazia antes do concurso? Eu trabalhava numa escola de massoterapia, só para... Abre o parênteses. E a minha mãe muito humilde disse assim, antes ela trabalhava numa casa de massagens, né? Porque para minha mãe é isso. Aí a vizinha perguntou, sério? Daí eu fui correr para tentar ajustar minha reputação, né? E a vizinha falou assim, e agora, o que ela faz depois que ela ganhou o concurso? E minha mãe encheu a boca para falar e falou assim, agora ela faz programa, né? Daí a vizinha pensou, nossa, que up, né? Eu falei, calma, mãe, deixa eu te explicar melhor essa situação. Então, foi um programa de televisão, e aí eu fiquei como instrutora, eu falei, caramba, vamos estudar oratória, eu quero ser uma instrutora, mas eu não quero ser mais uma instrutora, eu quero ser uma instrutora diferenciada. Eu enxergo a oratória diferente, porque se eu vencer a timidez, outros podem vencer também. E aí o padrão de oratória começou a me incomodar. Porque eu comecei a ler livros, fazer cursos, e eu saía mais traumatizada do curso do que eu chegava. Porque era muita regra. Não pode isso, não faça com a mão assim, não vire para lá, você é muito espalhafatosa, você fala muito rápido, você se movimenta demais, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer? Ai, não pode. E aquilo começou a me incomodar, e eu vi, se eu estava incomodada, e eu estava me sentindo ameaçada aqui na frente, como que ia fazer o meu aluno ficar à vontade? Como que ia fazer ele gostar de oratória? E eu comecei a ampliar o meu conhecimento, falei, eu preciso de outras ferramentas. Psicologia, neurociência, programação linguística, coach, enneagrama, comecei a juntar essas peças, porque eu queria de verdade poder encontrar uma resposta. A resposta para saber por que o medo de falar em público está no pódio. Por que a oratória está como a inimiga? Por que a oratória leva essa fama? Eu queria entender profundamente isso. Né? E eu comecei a encontrar algumas respostas. E eu percebi que o medo de falar em público é porque a gente não fala do verdadeiro medo que a gente tem aqui na frente. Já viu alguém falar assim? Helena, eu tenho medo de ser rejeitado. Eu tenho medo de não ser aceito. Eu tenho medo do vexame. Eu tenho medo do julgamento. Eu tenho medo do ridículo. Ninguém fala isso. Não, eu tenho medo de falar em público. E o medo de falar em público é vários outros medos interagindo. E é isso que é magnífico, porque quando você trabalha oratória, você está trabalhando outros medos. Que talvez que seja o medo do julgamento, que vai te ajudar na vida. Então eu comecei a me apaixonar por isso. Porque eu percebi que quando você fala assim, a minha meta é a pessoa entrar no meu curso e ela sair de lá mais empoderada e corajosa para a vida. E para a oratória também. Porque quando você fica corajoso para a vida. E é isso que eu comecei a mudar. Então eu percebi que eu não tinha que trabalhar só o medo nas pessoas. Primeiro eu tinha que trabalhar em mim a aceitação. Eu tinha que me aceitar. E são as fases mais difíceis. Aceitar com as minhas limitações, os meus defeitos. Aceitar que quando a gente está aqui na frente, uns vão gostar de você e outros não. E está tudo bem. Isso é libertador. Eu tive que aceitar o meu jeitão desastrado. Você não tem ideia que eu tive que ensaiar para subir nesse pódio aí. Você não tem ideia. Você chega a sonhar com isso, caindo. Falei, vai viralizar no mínimo, tá tudo bem, né? Vou ficar famosa do TEDx que caiu do pódio, tá? Mas vamos lá, né? Tá tudo certo. Aceitar, porque eu sou muito desastrada. Esses dias eu achei que eu estava arrasando, vi que as pessoas estavam cochichando, eu percebia que o meu casaco estava do avesso. Né? Eu me afoguei com água, já dei choque no microfone, eu já caí um tombaço, mas um tombaço tão medonho. Eu entrei, pisei no palco e pá, bati a cabeça, levantei, tonta, e todo mundo rindo da minha cara. Eu respirei, montei meu pescoço, falei, o negócio é o seguinte, cada um entra do jeito que acha melhor. E aqui, ó, eu falei assim, porque na vida você também vai pro chão, mas você tem que aprender a levantar. Já mudei minha palestra inteira. Então eu percebi
que não é o erro, porque você vai errar, você vai ter problemas aqui na frente que você não controla nada, mas é como que você reage. Então eu percebi que a minha principal técnica é o seguinte: deu merda, finja demência, faz cara, e tá tudo bem, né? Às vezes até quando dá branco eu faço assim, ó. Porque as pessoas ainda não sabem se você é retardado, se você é simpática, elas ficam na dúvida. Isso é ótimo. Então eu percebi que eu tinha que fazer algo diferente para ser libertador, aceitar o meu jeitão. Porque a oratória não pode matar a nossa identidade. A oratória não pode matar a nossa marca, aquilo que faz a gente se destacar na natureza. Por isso que não tem padrão. O padrão é você. Esse é o verdadeiro padrão. Eu percebi que o meu legado, que a oratória me deu a resposta do porquê que eu nasci. A oratória me deu uma resposta de ajudar de verdade as pessoas, porque o meu legado é esse medo aqui realmente ser trocado por uma coisa muito melhor. A leveza, a alegria, o amor, a aceitação. É isso que é fantástico na oratória. Porque enquanto não for prazeroso, quando é prazeroso, você não precisa de técnica aqui na frente. Porque é prazeroso, é divertido. Vai vir as técnicas naturalmente, os olhos vão brilhar, você tem um propósito. É isso que conta. E cada um com seu jeitão. A maravilha está no jeitão de cada um. E é esse o meu pedido no meu TEDx, na minha vida. E eu acordo todos os dias, realmente fazendo um pedido para as pessoas: me ajude a tirar esse medo do pódio, a trocar a tirar esse medo e mostrar que a oratória é oportunidade. Aceite os desafios, pegue o seu negativo, pegue aquilo que te mais dói e transforme em força, pegue aquele teu ridículo e brinque com a tua dor, faça voluntariado. Deixa a tua marca, deixa a tua identidade. O mundo está esperando você, está esperando as suas ideias, está esperando o seu manifesto. E a oratória vai te ajudar a ser realmente protagonista. E esse é o meu verdadeiro convite para a gente parar o que a gente não quer. Eu não quero dar branco, eu não quero travar, eu não quero fazer feio, eu não quero que o outro ria de mim. Mas o que você quer? Você quer falar com confiança? Vamos trabalhar para isso. Você quer dar um show, você quer falar com propósito, você quer que a mensagem chegue no coração das pessoas, trabalhe em cima do positivo. Então eu percebi que enquanto a gente não mudar o mindset da oratória, que é uma oportunidade, que é bom para você, nenhuma técnica vai te ajudar. Por isso eu tenho uma campanha. Quer saber qual é a minha campanha? Vamos lá, faz um coraçãozinho assim para mim. Sorria e fale assim, bem alto: eu amo falar em público. Fala o seu colega do lado: eu amo falar em público. Fala o seu colega. E aí, então, vocês conseguiram entender a mensagem? Falem aí, sinalizem, mandem corações, mandem interrogações, mas eu quero saber se essa comunicação chegou, se vocês conseguiram realmente captar essa mensagem, né, de saber falar em público. Conseguiram? Que bom, a ideia era essa mesmo. Pode passar, Rô, por favor. E por quê, né? E por que esse vídeo, tá? Porque, na verdade, fala muito sobre muitas de nós, muitos de nós, né? Quem nunca pensou isso? Né? Não posso, aquela roupa, aquele blazer que eu não tenho, aquele batom que não gosto de usar, enfim, diz muito sobre nós, né? E aí, nesse momento agora, senhoras e senhores, com a palavra, vocês, tá? Eu quero que vocês falem também. Mas antes de vocês falarem, eu convidei uma pessoa que recentemente ele estava em Nova York, que ele foi receber um prêmio. Ele foi receber um prêmio, né? Cerimonialista. Ele é considerado cerimonialista das celebridades, né? Então, eu convidei para também falar um pouco das suas técnicas, dar dicas para a gente, tá? Então, senhoras e senhores, com a palavra, Gilberto Vitória, meu querido amigo, por favor. Olá, Ana, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Sim, querida. Olá, muito bem, sejam todos bem-vindos. Eventólogos do Brasil, não é isso, Ana? Que maravilha!
Ó, boa noite para você, boa noite para todos que estão nos acompanhando nessa live bacana. Menina, primeiramente, que vida foi esse? Eu estava aqui, parei aqui, ó, fiquei entusiasmado com essa palestrante, dicas fantásticas, viu? Você está de parabéns. Um sucesso absoluto. Ela me apresentou como Gilberto Vitório, como é? Você me apresentou como alguma Celebrante coisa. das celebridades. Na realidade o celebrante das estrelas. É meu slogan, é o celebrante das estrelas. E na área de eventos como mestre de cerimônias, um mestre em eventos. São dois slogans que eu uso para eventos distintos, celebração de casamento e também como mestre de cerimônias. Para aqueles que não me conhecem, eu comecei esse trabalho de ser mestre de cerimônias, também cerimonialista há 30 anos. Eu acho que a Ana Bárbara nem era nascida ainda, tá? Tenho certeza disso. Então, eu comecei há 30 anos, 1990 e alguma coisa, lá na base aérea de Salvador. Eu tinha uma voz, tal, bacana, e aí um cabo me chamou para apresentar um bingo para oficiais. Eu apresentei esse bingo, na semana seguinte, ele falou que teria uma formatura, conversou com o coronel me autorizou a fazer a solenidade, desse dia em diante não saí nunca mais. Bacana, né? Eu tenho orgulho disso. Então, eu era tímido. Eu vi ela falando aqui sobre a timidez, Ana. É, até os 18 anos, eu era a pessoa mais tímida do mundo. Imagine a pessoa mais tímida mesmo. Literalmente. Eu sofria bullying na escola, a palavra não é essa. Mas antigamente não tinha esse nome bullying. Todos os dias cantavam parabéns para mim, meus colegas. Para me ver vermelho, ficava com muita vergonha, não tinha coragem de dizer que não era meu aniversário. E todos os dias, durante anos, cantando parabéns. Eu sofri muito, mas superei. São meus amigos, todo mundo gente boa, bacana, tá? Não ficou trauma nenhum, mas eu lembro disso, falei até os 18 anos. Então, eles, quando me veem apresentar, por exemplo, o presidente Lula na Praça Castro Alves, quase 100 mil pessoas, para mim, não tinha ninguém ali, eu estava tranquilíssimo, tá? Muito tranquilo, então não tinha problema nenhum. Apresentar eventos com o governo do Estado, desde a época de Paulo Souto, também foi super tranquilo, que deu conhecimento. E você tem que saber que você está ali firme, você saber que você realmente entende do assunto. Hoje as pessoas me chamam, eu quero o Gilberto, porque se chegar alguma autoridade aqui no evento, ele vai olhar e já vai identificar. Então você ter conhecimento lhe passa mais segurança. É, e ter humor. Hoje em dia, depois desses 30 anos, Ana, até eventos formais, eu posso dizer para a turma que está aqui, eu já quebrei muitas formalidades nos eventos. Hoje teve uma aula inaugural de 700 técnicos da polícia, técnicos do Departamento de Polícia Técnica. E estavam lá autoridades na mesa, e na hora de chamar a diretora da instituição, eu brinquei, olha, essa pessoa agora, falei baixinho assim no microfone, mas todo mundo estava ouvindo. E foi na hora que eu inventei aquilo, olha, vocês vão aplaudir bastante porque ela merece. E aí chamei a diretora do departamento técnico. Foi sensacional. Todo mundo deu risada, ela deu risada, quebrou aquela formalidade. Você ter, não ter só uma boa oratória, eu posso dizer que não lhe fará um excelente profissional. Você tem que ter uma boa oratória, mas tem que ter também conhecimento. Conhecimento de normas públicas, conhecimentos de cerimonial. Você falou de quatro linhas, como celebrante Isso. de casamento. Eu sou celebrante de casamento, hoje conhecido como celebrante das estrelas. Eu já fiz para todas as religiões. Então você tem que ter conhecimento. Isso lhe passa uma certa tranquilidade. Você fazer para casamento judeu, casamento evangélico, casamento testemunho de Jeová, casamento católico. Você tem que ter conhecimento. Então, acima de ter uma boa oratória, é ter conhecimento e bom senso. Eu digo sempre para as cerimonialistas e as pessoas que estão trabalhando comigo, bom senso em tudo. Tem a regrinha lá, mas tenha bom senso. E pronto, vai dar tudo certo. Eu vou dar 4 dicas aqui, viu, Ana, para essa turma bacana que está nos acompanhando sobre oratória. Treine bastante, tá? Eu acho que todo mundo que fala sobre oratória fala isso. Treine bastante em casa, com os amigos, informalmente, vai ter uma confraternização ali e olha, eu quero dar uma palavrinha.
na realidade, você está se testando, mas fale, treine, em qualquer lugar, treine, tá? Informalmente. Pois quando surgir a coisa mais formal, você já passou por uma experiência. Segundo, ter consciência do que você está falando, Ana. Eu acho que é primordial. Eu sempre dou algumas dicas de você ter consciência do que você está falando. Na maioria das vezes tem um script ali, mas eu fujo bastante do script. Ter conhecimento daquilo e ter algumas historinhas, algumas palavrinhas na manga para que você possa se manifestar. Tem várias histórias que eu não vou contar aqui, senão ele levaria dias nesses 30 anos, que eu tive que soltar uma piadinha. Hoje em dia não se pode piadas duplo sentido, graças a Deus, mas eu falo uma piada. Genericamente falando, é uma coisinha que quebra aquele clima. Eu fiz um evento esse fim de semana, no domingo, no Hotel De Ville, aqui em Itapuã, que tinha uma palavra dificílima. Eu não sei se vou aprender a falar. Esquistossomose. Fala aí, Ana, esquistossomose. É difícil. Fala. Eita, Entendeu? olha, Pronto. É isso aí mesmo. esquistossomose. Pronto. Tinha 4 vezes só. Estamos aqui iniciando esse evento de esquistossomose, que é feito com o tema esquistossomose, não sei o que lá, promovido pelo Instituto de Esquistossomose. Eu falei, minha Nossa Senhora, isso é pegadinha, gente. Aí eu brinquei. Pessoal, boa noite. Fizeram uma pegadinha aqui com o mestre de cerimônias. Me perdoem, tá? Tipo, eu quebrei o crime, porque se eu errasse ali a palavrinha, eu já tinha trazido o público para junto da minha pessoa. Então, essa dica. Outra também, eu anotei aqui, ó. Foque, essa é a principal, Aninha. Eu gosto de falar com auditório cheio. Olha que loucura. Um cara tímido, mega tímido, gosta de falar com auditório cheio e não gosta de falar com auditório vazio ou com poucas pessoas. Por que isso? Eu gosto de falar em praça pública, posso falar tudo isso. Por quê? Porque eu sei que as 10 pessoas que estiverem naquele auditório somente, os 10 vão estar ali observando. Se tiver 100, 10 não vão lhe observar, 90 vão. Então você foca naquelas pessoas que você vê que tem simpatia por você. Ou então você começa a falar, ele dá um sorriso. Foque naquela pessoa. Foque em algo que lhe deixa mais leve, lhe deixe mais agradável naquela fala. Porque na plateia vai ter pessoas que vão estar ali por algum problema, vão estar seríssimos, e vão ter pessoas mais alegres, mais sorridentes, mais simpáticas a você. Então, essa empatia você pega. Foque naquelas pessoas. Esqueça os outros. De vez em quando passa o olhar assim por cima. Não sei se você faz isso, né, Ana? Passa o olhar e volta para falar com as pessoas que você está vendo que está sorrindo. Então, isso vai lhe dar confiança, lhe dando confiança. E por último, o que eu aprendi. Eu sou igual a todo mundo. Não sou menos nem maior do que o governador do estado. Não sou menor ou maior do que o presidente da República. Eles podem ter cargo, prestígio, mas eu não, eu sou igual a todo mundo. E isso me deixou mais confiante, bastante confiante. Presidente do Tribunal de Justiça, ministro Lewandowski, ministro Gilmar Mendes. Para mim é a mesma coisa de falar com seu José, presidente da associação de não sei o que lá. São iguais. Então, se você tem essa consciência, tem um ministro, aí você começa a ficar nervoso. Eu aprendi a controlar isso. Então, para mim é muito tranquilo. Eu vejo os cerimonialistas andando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu fico tão tranquilo, as pessoas, meu Deus, você está muito calmo, Gilberto. Falei, se eu ficar nervoso, o evento não acontece. Então eu tenho que ficar super calmo. E por último, eu falei aqui, se puder quebrar a seriedade, conte alguma historinha que é bacana. E eu ouvi de um amigo uma pergunta muito interessante, que eu acho que leva para a nossa vida e para Ana, para tudo que você está falando. Você gostaria de se ver? Faça essa pergunta para você, vocês que estão nos ouvindo, nos vendo. Você gostaria de se ver apresentando ou participando de tal ato? Pense assim: eu vou estar na plateia e vou me ver. Será que eu estaria gostando do que eu estou vendo ali naquele momento? Faça esse teste, feche os seus olhos e pense. Eu acho que é uma dica boa para você saber se você está falando bem, se você está falando mal, se você está tendo uma boa oratória ou não, você se sentindo no lugar do outro lá na cadeira, na plenária. Ahn, Deixa eu ver o que mais. Ela falou sobre aceitar, sobre o prazer daquela atividade. Adorei a nossa jovem aqui, duvida que eu não gravei é,
o nome, e ter magia. Aproveite, saiba que aquele evento, aquela solenidade, aquele ato, sempre é uma magia. Você tem que transformar aquilo ali sério, duro, em uma magia. Pense sempre assim, tá? Eu acho que é isso, Ana. Não sei se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, ou quer que eu fale mais sobre algo. 25 anos de experiência, celebrante de casamento há 10 anos e tentando hoje usar um bom humor. Há uma dica. Hoje eu chego nos eventos e durante anos eu fiz isso, principalmente eventos com autoridades da área do direito, Ministério Público, Tribunal de Justiça. Boa noite. Ninguém dá boa noite para você. Não sei se você passou por isso. Hoje eu paro. Eu já. Gente, boa noite. Todo mundo responde boa noite. Eu falei, ótimo. Estamos na Bahia, terra do encanto, na magia de Santa Dulce do Axé. Aqui é a terra da alegria. E aí começa o evento. Pode ser sério como for, eu entro nessa vibe aí de trazê-los para perto de mim. Eu acho que aí é sucesso. Gilberto, você, Eu você falei é muito, né? ótimo. Falei muito, desculpa. Não, que nada, é essencial, essencial. Não, essa É, dica também eu uso para quebrar o gelo, né? Principalmente naqueles eventos que são aqueles eventos tensos, que tem aquelas mesas extensas que você bem conhece, isso. você bem sabe o que eu estou dizendo. E aí eu dou aquele bom dia ou aquele boa tarde, e eu percebo a plateia Não fala. totalmente silenciosa. E aí eu aproveito e falo assim, não, com certeza os senhores e senhoras não vieram aqui somente para ouvir o meu bom dia, né? Vieram para responder também. E aí as pessoas respondem. Mas eu quero saber quem tem Ótimo, ótimo, perguntas. ótimo, ótimo, ótimo. Vocês que estão aí anotando tudo, as dicas Ah, se valiosas tiver, de se tiverem Gilberto. algumas perguntas, me falem. Ah, eu estive em Nova York, a Ana falou, viu? Ah, Recebendo o sim, fala prêmio. dessa premiação, por favor. Foi uma votação nacional, um jornal brasileiro lá dos Estados Unidos, falo em Boston. E todos os anos tem essa premiação que é Notable, Brasília Notable Awards, prêmios de notáveis brasileiros que foram morar em Nova York e se destacaram em suas áreas. E aí começou esse prêmio anual. Depois abriu para outros países e abriu também para o Brasil. E aí é feita uma votação em todas as áreas, política, todas as áreas. E as pessoas votam para que a pessoa possa ganhar esse prêmio. Eu fui ouro, eu fui o primeiro colocado no Brasil em somando todas as categorias, eu fui o primeiro em todas. E aí eu recebi lá em Nova York, tem 2 meses. Eu fui com minha filha, adorei, foi minha primeira viagem internacional lá em Nova York e recebi esse prêmio no palco, pronto, na hora de receber o prêmio. Eu falei, olha, se eu estivesse aí do lado de vocês, dos apresentadores, eu saberia o que falar. Aqui agora eu não sei. Eu ensaiei, mas sumiu. E realmente sumiu, porque eu estava recebendo um prêmio internacional pela primeira vez na vida e deu branco. E aí eu brinquei, falei de outras coisas e falei, E ó, o que eu você tinha para sempre falar apresenta premiações, né? é. E aí eu agradeci a todos, foi bacana. Então foi receber esse prêmio internacional em nome de todos os celebrantes do Brasil e mestre de cerimônias. Para mim foi uma honra muito grande. Número um do Brasil, primeira vez um brasileiro vai para Nova York nesta área receber um prêmio. Sobretudo da Bahia, de Salvador. Bahia, Tinha que isso. ser, Baiano né? legítimo, baiano legítimo. De 25 irmãos, minha família, viu? 25 irmãos. Nossa, Gilberto, que Lá da maravilha! cidade de Amargosa, em Nova Taranda, aqui interior da O Bahia. melhor São João do Brasil. Isso. Tem algumas perguntas, sim, Gilberto, aqui no chat. É, A Gabriele falou assim: sim, sempre procuro focar em pessoas que vejo que estão conectadas comigo nas cerimônias que estou conduzindo. Realmente é uma estratégia, você falou sobre isso, é bem interessante. Isso. A Gabriele também falou assim: a Joyce, perdão, eu sou muito tímida ainda, né? Então, assim, uma dica, particularmente, eu também sou tímida. Já fui mais tímida, tá? Mas quando você está fazendo aquilo que você gosta e você se sente segura, é aquilo que o Gilberto falou, é pensar nessa magia. Esse trabalho, esse ambiente, esse cenário é confortável para você? É isso que você realmente se vê fazendo? Você gosta? Então, foque, vai estudar e avante, tá? Né, É isso. uma dica para nossa jovem, eu não sei que religião ela é, mas olha só, eu trocava as letras até os 18 anos, trocava mesmo, P por P, aí eu falaria Ana Párpara,
até os 18 anos de idade. Então, isso com a timidez, a trocar de letras, e depois eu comecei a forçar, e eu mesmo. Aí eu sou cristão. Aí eu ia para a celebração da missa, eu ficava vermelho antes de fazer a leitura. Eu falei, mas eu vou fazer. E aí o pessoal, Gilberto, você está vermelho por quê? Eu falei, eu ficava nervoso, não respondi, eu falei, mas eu vou e fazer a leitura. Mas ficava muito vermelho. Aí não, passava alguns dias, pessoal, você quer fazer de novo? Não, eu não quero, mas eu vou fazer. E fazer a leitura. Então, nesses lugares assim, acho que você se colocar e tentar quebrar essa barreira, ela vai quebrar essa timidez, viu, Ana? Ana, seu microfone está desligado. Ai, perdão. A Thaís perguntou: o que fazer quando bate o nervosismo e trava a voz? Ó, aconteceram já algumas vezes de algumas pessoas que estarem ao meu redor organizando o evento estarem super nervosos. E passou para mim esse nervosismo. Eles não sabiam quem ia compor a mesa, nada, e eu fiquei com o papel praticamente em branco. E ali bateu nervosismo. Eu digo, se eu ficar igual a eles, vai ser pior. O evento não vai acontecer. E aí eu respirei, chamei o presidente da solenidade, tá? Chamei uma segunda pessoa e, enquanto isso, eles ficaram me falando no ouvido quem iria me chamar. Ali eu estava super nervoso, mas tentava transmitir, tá? Que estava tudo calmo, que era tudo combinado. Não era nada combinado, tá? Então, tentar passar essa, como eu falei, experiência. Eu não sabia o que fazer naquele momento. Falei, eu vou chamar o presidente da solenidade, que eu sei que com certeza vai para a mesa, e uma segunda pessoa que eu sabia que iria. As demais não me passaram. Olha que situação, Ana. E aí eu falei, qual a próxima? Vou me passando e eu falando. Pronto, eles acharam que estava tudo normal. Um segundo caso que ocorreu foi uma luz de fundo no meu texto, uma luz azul. E quando eu peguei o roteiro, me aproximei, eu não via nada, mas absolutamente nada. A luz azul a- pegou as letras, não sei o que ocorreu, e aí eu brinquei com o público. Pessoal, eu estou com o roteiro aqui na minha frente, mas eu não estou vendo absolutamente nada do que está escrito. Peço perdão e peço ao senhor presidente que comece a solenidade. E aí fui procurar um lugar que eu podia ler, porque eu não estava vendo mesmo, não tinha o que fazer. Tipo, era o que era no momento, foi o que passou na minha mente. E uma situação bem atípica, né? A Sim, sim, iluminação mal sim. projetada pode Mal projetado. atrapalhar, né, o mestre de cerimônias, isso é fato, Total. né? E quando dá branco, qual a dica? Alguém perguntou aqui também, a Joyce. E quando Quando dá dá, branco, qual a dica? menino, já teve solenidade, deu branco. Já teve. Agora, qual dica? É tentar menina, é uma boa pergunta. Eu vou tentar lembrar de algum caso específico. Lembra também de algum caso, Aninha, quando deu Olha, branco. eu É, particularmente, eu gosto muito de ter roteiro. As pessoas, às vezes, acompanha no celular. Tem todo também um perfil e um contexto da sustentabilidade. sim. Porém, sobretudo, eu sou adepta ao papel, tá? Eu gosto do papel para fazer as anotações. Eu gosto de ter um material que eu possa me posicionar e me guiar a partir dele. Então, no momento que dá branco, às vezes a gente quer estar falando ao microfone e não quer estar acompanhando. Segue o roteiro. Uma dica é seguir o roteiro. Tá? Se não tem roteiro, é complicado. Mas seguindo o roteiro, tá? Não tem como dar branco. Porque às vezes a gente está falando que é ir no automático, às vezes com o microfone em mão, ou no microfone, né? O head, né? O headset, e não está seguindo o roteiro. Então, assim, acredito que seguindo um roteiro é muito difícil É, de dar um branco. quando tem, nesse caso, não branco, isso, aconteceu algo, eu reli o currículo, reli entre aspas, eu li o currículo do último palestrante. E lógico que as pessoas perceberam que estava redundante, mas eu falei: agradeço aqui ao senhor fulano, à senhora Ana Bárbara, mestre, eu não sei, pela sua brilhante apresentação, ela que é coordenadora, não sei o que e tal, e comecei a tentar preencher aquele espaço, né? Tentar preencher aquele momento e lembrar do que eu iria prosseguir com a solenidade.
Acho que é isso. Olha, eu tenho agora um desafio, tá, Gilberto? Eu falei inicialmente sobre alguns, não citei todos, claro, mas eu citei quatro, né, tipos de oratória. Eu citei a oratória pedagógica, a forense, a oratória política e a religiosa. E aí, eu vou trazer aqui no chat três textos e eu gostaria de voluntária ou voluntário que quisesse fazer essa leitura. Vamos quebrar? Vamos Ó, quebrar o enquanto gelo para elas estão isso? pensando aqui, as pessoas estão pensando, eu vou lhe contar uma historinha. Eu dei um curso de oratória e cerimonial oratória lá no Exército. E aí era para a maioria militar que estava presente. E depois teve mais ou menos isso que você está fazendo. Eu pedi às pessoas para irem no púlpito e fizessem uma apresentação. Porém, eu falei, ó, eu vou fazer a avaliação depois. E aí insistiram, não, faça agora, faça agora. Eu falei, não, é melhor depois, individualmente e tal. Faça agora. Eu fiz. E eu sou muito sincero. Uma capitã da Polícia Militar não fala comigo até hoje, porque eu fui muito sincero. Eu falei, olha, pediram sinceridade, então eu vou falar. Sua voz é belíssima, tal, mas você está fazendo a locução como se você fosse aquelas senhoras jovens ou moças, tal, do aeroporto. Oi, voo 452, passageiro tal. Falei, tente ser o normal possível. Ela não gostou. Você está me chamando de mulher do aeroporto? Eu falei, não, você pediu minha opinião. Ela não fala comigo até hoje. Então, essa Você coisa foi o de fazer avaliação, meu sincerão. Deus. Sincericídio é tudo, né, Gilberto? Olha, os textos estão aí no chat. Fiquem à vontade. Sintam-se à frente de um púlpito com o microfone em mãos, tá? Então, assim, fiquem muito à vontade. É o momento, é um laboratório, e é o momento realmente da gente exercitar. Olha que pode sair o próximo mestre de cerimônias desse movimento aqui. Gente, isso é muito sério. Então, fiquem à vontade. Quem quer se voluntariar. Gilberto quer escolher alguém? Não, brincadeira. Gilberto não vai escolher ninguém, não. Mas, Jamile, por favor, Jamile, fique à vontade. Já escolheu qual texto? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, mas a gente quer te ver, Jamile. Só Ah, fotinha, não. peraí, gente. É porque eu tô no trabalho. Peraí. Estão me vendo aí já? Já, minha flor. Pronto. É porque eu tô no trabalho, mas vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Eu vou escolher o evento religioso. Pode Perfeito. ser? Pronto. Se Pode começar. organize. Fique à vontade. Pronto. Irmãos e irmãs, hoje refletimos sobre a gratidão, uma virtude que nos aproxima da verdadeira paz interior. Agradecer não apenas pelas conquistas, mas pelas provações. Mas pelas provações nos lembra que somos parte de algo maior. Cada dificuldade é uma oportunidade de aprendizado, uma forma de crescimento. Vamos acolher cada momento com um coração grato e, ao fazermos isso, encontraremos a força para superar qualquer adversidade. Que possamos espalhar gratidão e que ela seja a luz em nossa jornada. Perfeito. Aê, Posso avaliar? Jamile. Posso avaliar, Ana? Pode, por favor. Jamile, minha amiga, eu sou muito sincero. Você foi perfeita. Falando sério. Eu sou sincero, eu vou lhe dizer por quê. Você leu com a pontuação precisa, calma e respiração. São os três fatores. Pronto. Você foi muito tranquila, deu entonação nas palavras que precisavam ter uma força maior quando forem ditas, leu calmamente e nós compreendemos perfeitamente. Eu adorei.
Fico feliz Né? porque eu também sou muito tímida, mas é É. como foi falado. Eu busco estar sempre quebrando essas barreiras, porque é pior a gente ficar parado. Parabéns. Parabéns, Jamile. Você deu o primeiro passo de muitos para a sua revolução profissional. Isso é extremamente importante. E Gilberto falou uma coisa, né, que eu aprendi lá atrás, né? Lá atrás, né, Gilberto? Que, na verdade, essa entonação, ela diz, você está falando a partir de uma perspectiva de uma oratória religiosa. Então, tem o sentimento, tem que ter a sua empatia, o seu detalhe, né, e o seu sentimento com as palavras. Então, nós entendemos, óbvio, que você está num ambiente, né, de trabalho, porém, é importante isso, tá? É muito importante. Parabéns, Jamile, parabéns por não ter sido vencida pelo medo, tá? Vamos lá, Joyce. Já escolheu? Joyce não, Gabriele, perdão. Oi, boa noite. Eu queria fazer o evento forense. Só um minutinho que a página fugiu aqui nos comentários. Peraí. Tá, vou fazer do evento forense. Estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. Excelentíssimos senhoras e senhores do júri, hoje estamos aqui para analisar minuciosamente as evidências apresentadas e o contexto de cada detalhe. É fundamental lembrar que o papel da justiça é, antes de tudo, assegurar que a verdade prevaleça e que nenhuma injustiça seja cometida. Peço que avaliem não apenas o que foi dito, mas o que também não foi. Mas também convido a todos para manterem a mente aberta, cientes de que estamos aqui não para acusar, mas para buscar a justiça em sua forma mais pura. Ê, Gabriele! Tímida também, Gabriele? Demais, mas esse ano eu estou me esforçando para sair desse título de tímida. E eu estou conseguindo. Tá vendo? Tá vendo? Por isso que existe o meu MNE. Esses laboratórios são oportunidades que o voluntariado nos dá, tá? Vamos lá, professor Gilberto, sua avaliação. Não, ó, aí fugiu da minha área. Porque imagine, você está no júri. Eu imagino aqui um juiz na sua frente, os jurados, testemunhas, um público lá atrás. Então, ela foi firme. É lógico que lá no momento ela estaria falando de improviso, estaria com certeza colocando mais força na palavra. É, Hoje estamos aqui para analisar como aqueles advogados fazem, ou promotores, né, para intimidar os jurados para que eles votem a favor de você. Sim, Então seria sim. mais força. Então, eu não sou desta área, mas eu achei que foi bacana, eu gostei. Falando em direito, ô Gabriele, ó, a Ana não vai gostar de mim agora, viu? Quando falou direito, pronomes de tratamento. As pessoas em eventos, aí tudo bem, excelentíssimo é um pronome de tratamento, está correto. Mas doutor e doutora não é pronome de tratamento, é título. Eu não uso, eu tenho 30 anos, em qualquer evento eu não uso doutor e doutora e nem na conversa, no diálogo com absolutamente ninguém, porque não é pronome de tratamento. Pronto, a resposta é só essa. É título, e título não se usa em eventos. Pronto. Então, Mas aqui está perfeito, excelentíssimo, excelentíssima, está perfeito usar esse título esse pronome de tratamento. Eu gostei, Então, sim, Gabriel. Mas não muito é da minha área, obrigada. não, viu? Isso mesmo. Exatamente. Vamos lá, Mariana. Evento político. A oratória política. Olha a ousadia, vou abrir aqui. Deixa eu voltar lá agora. Estão me vendo aí? Ai, ai. E eu que a cara nem arde, que eu finjo não, todo mundo pensa que eu não sou tímida, eu sou, é brincadeira? Estão me ouvindo? Sim, Pronto. Então vamos lá, vamos ver o que que dá aqui. O evento político, né? Bom, temos como contexto um discurso em defesa de uma nova política pública para a educação. Vamos lá. Caros cidadãos e cidadãs, hoje temos em nossas mãos a chance de construir um futuro melhor para todos os jovens desse país. A educação pública não é um favor, é um direito que transforma vidas,
que reduz desigualdades e gera oportunidades. Nossa proposta é trazer mais investimentos, valorizar nossos professores e garantir que cada criança tenha acesso a uma educação de qualidade. Juntos, somos capazes de fazer uma mudança real, de investir no futuro e de construir o país que nossos filhos merecem. Contamos com o apoio de cada um de vocês. Aê, Essa Mariana! voz de taquara rachada, hein? Mariana, eu só faria uma observação, tá? Em se tratando de uma oratória política, é o momento de explorar, né, de exercitar o poder da persuasão. Então, nesse contexto, né, neste momento, é um momento assim de convencer o eleitor, de convencer o público, tá? São textos, óbvio, né? São textos distintos, mas tem esse quê, tá? Por conta disso, porque é a persuasão, de fato. Então, precisamos, de fato, persuadir o nosso público, né? Parabéns, Mariana. Aqui tá cheio de tímidos e tímidas, tá, Gilberto? Você já viu, né? Todo Com mundo tímido, mas todo certeza. mundo se desafiando, todo É. mundo vencendo. Mar- Mariana, eu falei uma pergunta para você. Se eu fosse um palestrante, você está lá na plenária, sentada, como várias pessoas. Se eu falasse assim, ó, quem é tímido, levanta a mão. O que é que você faria? Levantou a mão. Levantaria. Muito bem. Isso é sinal que você não é tímida. Tímido não levanta a mão. Tímido jamais levantaria a mão, minha Eu filha. Então você preferiria não é levantar a mão tímida. e ia lhe convencer, entendeu? Era uma tentativa de lhe convencer para você não perguntar mais nada para mim. Tímido não levanta a mão, não. Olha, Então o fique tempo. tranquilo. Nós temos mais um texto, tá? Mais um texto que eu quero também deixar para. Temos dois: casamento, que esse que Gilberto que vai responder, ele que vai validar. Tem um texto sobre cerimônia de casamento e tem um outro de um evento público. Evento público. Quem se habilita? Olha, quem já participou e quiser participar de novo, fique à vontade, tá? Ágata, vamos lá, Ágata. Qual dos dois, Ágata? O evento público. Deixa eu abrir aqui a Pronto. câmera. Estão conseguindo me ver? Sim, Pronto, vamos lá. Estou um pouco sem óculos, tô sem óculos, mas vou tentar conseguir ler direitinho. Boa tarde a todos. Hoje temos a alegria de inaugurar este novo espaço que foi projetado para ser um ponto de encontro, de lazer e de convivência para a nossa comunidade. Esta praça não é apenas um local físico, mas um símbolo do compromisso que temos com o bem-estar de cada cidadão. Que seja um lugar onde as famílias possam relaxar, as crianças possam brincar e os amigos possam se encontrar. Que cada canto desta praça seja testemunha de momentos alegres e de união. Agradecemos a todos que contribuíram para tornar este sonho uma realidade e convidamos cada um de vocês a aproveitar e cuidar deste espaço que agora pertence a todos nós. tá vendo? Tá vendo, Agatha? Que maravilha, tá? Eu estou muito feliz por vocês se colocarem, se desafiarem, né, a estar fazendo. Ah, mas é só uma leitura. Tá, mas é uma leitura virtual, num ambiente virtual, tá? Num laboratório, né, para a gente estar discutindo sobre, falando sobre dicas, sobre oratória, sobre aquelas nuances que acontecem, aqueles detalhes. E todas estão conseguindo, todos e todas estão conseguindo se desafiar e participar, né? Temos o último, muito obrigada, Agatha, parabéns. Só para não dizer que eu não falei É, de Ágada, Ágada, sucesso, parabéns. Você ficou Obrigada. parecendo, estava sendo inaugurada uma praça e você era um familiar. A praça recebeu o nome do seu pai, alguma coisa Brita. E você foi, em nome da sua família, falar e agradecer a todos por aquela praça. Então você foi sucinta, objetiva. Muito bem, Obrigada. parabéns. cerimônia de casamento. Quem pode fazer a leitura? Estamos caminhando para o final, tá?
Sei que eu e Gilberto temos muita história para contar, Gilberto, então, mas hoje é só terça-feira e amanhã tem umas coisas a fazer. Mais alguém? Enquanto se ninguém ler, eu posso ler. Se as meninas tiverem, ou as pessoas que estão acompanhando tiverem, não se manifestarem, não sei se manifestou. Isso, Jamile. Jamile colocou aí, é muita responsabilidade, tem que ser Gilberto. Também acho. Não, depende muito do momento do casal. Se é uma cerimônia em local aberto, se é numa praia, se é no local fechado, se é numa capela. Depende muito como você vai, ser o celebrante daquela solenidade, daquele momento especial. Ali tem Beto, vários convidados, então tem que passar a emoção. Queridos amigos e familiares, hoje testemunhamos a união de duas pessoas que se escolheram para compartilhar uma vida inteira de amor, cumplicidade e companheirismo. Andréa, Mário, vocês estão aqui de coração aberto, diante de todos que amam, para confirmar esse compromisso que fizeram um ao outro. Que a jornada de vocês seja marcada pelo respeito, pela alegria e pela paciência. Que cada desafio seja enfrentado juntos e cada conquista celebrada lado a lado. Este é o início de um novo capítulo. E nós nos sentimos privilegiados por estar aqui, compartilhando este momento tão especial com vocês. Agora, com todo amor e gratidão, que façam seus votos para construir uma vida de felicidade juntos. Mário, Andréa, é com vocês. Pronto, acho que é mais ou menos isso. uau! Agora, muito bem. Ô, Joyce, a Joyce escreveu que ela queria ler. Ô, Joyce, não deu, mas que bom, Joyce, que você conseguiu chegar em casa. E aí, meninas, o que que acharam? Comentem aqui o que que vocês acharam. Ah, Gilberto, tem um último. Joyce, você faz essa leitura, então, por favor? Cerimônia de casamento LGBTQIAP+. Nossa, tá me ouvindo? Sim, Responsabilidade agora, hein? Então tá, então vamos lá. Eu não vou conseguir ligar ainda, gente, porque eu tô com o celular. Aí vocês não vão conseguir me ver porque a câmera não tá legal, tá? viu? Fique tranquila. Querido e queridos amigos, familiares e todas as pessoas que hoje testemunham este momento especial. Estamos aqui para celebrar uma união que transcende qualquer definição de amor e se manifesta em sua mais pura e verdadeira forma. Alex e Júlio escolheram estar juntos, honrando suas identidades e trajetórias, compartilhando um amor a, que nos inspira a todos pela coragem e autenticidade. Hoje, eles reafirmam esse compromisso, cercado por quem ama e apoia incondicionalmente. Que esta união seja um espaço de acolhimento. Peraí, não, me perdi. É cercado por quem ama e apoia incondicionalmente. Que esta união seja um espaço de acolhimento e compreensão e liberdade, onde cada um deles possa continuar sendo exatamente quem é. Que a jornada de Alex e Júlio seja repleta de alegria, respeito e conquista, e que todos nós aqui presentes possamos seguir inspirados pela verdade do amor deles. Estamos honrados em celebrar o amor em sua forma mais inclusiva e genuína. Parabéns por escolherem viver esse amor com orgulho e coragem. Ei, Tô aqui Joyce! tremendo, gente. Muito bom, Joyce. Joyce, eu gostei também. Eu sou sincero nas minhas avaliações. Você errou no meio, não é isso? Aí uma dica. Não peça desculpas, não.
tá? Não peça desculpas, não. É, não sei qual foi o momento que você não viu onde você estava. Lógico que é um texto que você está lendo pela internet, não está escrito, tem todos os fatores, né? Mas, por exemplo, eu vou errar aqui, onde cada um deles possa continuar sendo exatamente quem é. Eu me perdi, quem é? Que é a jornada de, pronto, não precisa pedir desculpas, não, siga em frente, entendeu? É só uma dica. Aí, quando a gente pede desculpas, a pessoa fica assim, poxa, então mostre que você errou, mas tudo bem. E continue normal, tá? Continue lendo normalmente, né, não, Ana? Exatamente, exatamente. Esses é o momento onde entra o improviso, mas o improviso que eu costumo dizer, improviso com segurança, com propriedade, porque você não vai se expor e também as pessoas não vão nem saber. É só quem tinha um roteiro, óbvio, mas as pessoas você dá continuidade tranquilamente, sem problema algum. A Gabriele colocou aqui, eu tenho uma dúvida, como ficar mais calma em eventos online, já que não temos aquele retorno de se conectar com alguém da plateia? E, particularmente, na pandemia, eu estava ministrando aula de cerimonial público, né, em cursos remotos. E lá também, sim, era uma sala com, às vezes, 38, 37, 40 alunos, e realmente fica nervosa. A questão de abrir a câmera, será que estão conectados com você? Será que estão prestando atenção? Então, o importante é focar aqui, ó, na câmera, sempre está focando na câmera, procurar um ambiente que seja, que fique com luminosidade e que você tenha silêncio, né, para poder estar dialogando com as pessoas e, principalmente, ter recursos previamente observados. Bateria de celular, bateria de computador, se a internet está boa, deixar uma água, inclusive, ó, a canequinha dos eventólogos está aqui. Deixar uma água próxima. Então, são dicas que realmente facilitam. Não é isso, Gilberto? Sim, perfeitamente, perfeitamente. Eu acho que a Ana é uma excelente palestrante, conferencista, professora, gente fantástica. Estou adorando você, Ana. Eu conheço a Ana nos eventos, né? Mas assim, você falou da pandemia. A pandemia eu fiz muito posse de membros da academia, que ninguém podia participar online. E eu tinha um roteiro, preparei um roteiro, e não é mais tranquilo do que presencial, não, viu? Foi a Joyce que falou, não foi? Não, foi a Gabriele. Não é, Gabriele. também eu fiquei muito preocupado, porque ali tinham pessoas do mundo todo e eu tinha que me comportar. Imagine uma falha, alguém passando aqui atrás, que eu sempre via nos vídeos, umas pessoas passando atrás, o familiar, ou alguém em, num Em momento trajes indecente. íntimos. Isso. Então, era preocupante, tá? E você tem que estar o tempo todo sério ali. Eu acho que é mais complicado do que presencial o evento online. Com certeza. Mas, assim, eu agradeço demais a presença de vocês, meninas. São 21 horas e 26 minutos, tá? Eu partindo para as considerações finais. Agradeço a vocês do movimento que participaram da semana também de formação do MNE, né? Muito obrigada por estarem aqui hoje. Agradeço muito a Gilberto, meu amigo, meu parceiro dos eventos. Já atuamos juntos, né, Gilberto? Já vamos em breve atuar novamente juntos como Perfeito. mestre de cerimônia. E é sempre bom aprender com o Gilberto, né? É sempre bom. A gente sempre aprende. E eu gostaria de saber se o Rodrigo ele está aqui, se ele quer dar uma palavrinha. Eu acredito que não. O Rodrigo é o nosso fundador do movimento, é o nosso presidente do Conselho Consultivo. E eu agradeço muito a vocês, tá? Muito. Gilberto, suas considerações, por favor. Não, só para dizer que você falou que aprende com o Gilberto. Na realidade, eu aprendo a cada dia, a cada evento eu estou aprendendo. E cada evento é diferente. A gente pensa, é o mesmo evento, é o mesmo evento de inauguração, é o mesmo evento de posse. Cada evento é diferente, tá? Então, eu também aprendo a cada dia. Aqui, essa noite, foi um aprendizado muito grande que eu adorei, tá? Estar aqui com vocês. E E sucesso! você, Ah, perdão, Gilberto, você não conhecia a terminologia eventólogos, não é isso que você não falou? conhecia essa palavra, não conhecia. Olha Pois que é. bacana. Então, eu pesquisei depois, que legal. E parabéns ao Rodrigo,
né, que é o presidente, você também, Ana, e a todos que fazem como é? Eventologia, né? A eventologia acontecer. É, nós somos eventólogos. Muito bem, Você parabéns. pode fazer parte, você pode somar muito com a gente, viu, Gilberto? É, né? Fique em 2025, vem aí, tá? Maravilha. Mas eu agradeço muito, muito, muito obrigada por essa noite, por essa troca. É, E Eu vou amanhã não, dia 14 tem mais. Olha ele aí, Gilberto, ó, Rodrigo. aparecer. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Bárbara, Mariana, Gabriele, Jamile, Agatha, todos que estão aqui, todas. Estava aqui acompanhando, né, nos bastidores, toda a execução. Eu fico muito feliz, de ver o laboratório da Semana de Formação acontecer. É um sonho que vem se concretizando a cada dia que passa, trazendo a educação continuada para o universo de eventos. É importantíssimo que momentos como esse, onde a gente coloque a prática, junto com a teoria, de maneira tão brilhante, onde as pessoas estão aqui se colocando como disponíveis para aprender. Isso é a coisa mais linda, todas as pessoas aqui que se disponibilizaram para falar e ter essa troca, estarem abertas a receber as dicas e a evoluir, a crescer, porque é isso que a educação faz e é isso que o Movimento Nacional dos Eventólogos foca. É trazer o olhar do eventólogo como estudioso do universo de eventos, trazendo a educação como pilar, a mola propulsora da transformação das pessoas, como dizia Paulo Freire. Eu fico muito feliz, de fato. Não termina hoje, começa hoje, mas não termina hoje. Amanhã temos também a, o laboratório Rede de Contatos com a nossa conselheira Mariana Cosa, que está aqui, né, presente. Tivemos aí uma alteração de data, mas amanhã às 19h30 vamos ter o laboratório 2 e no dia 14 o laboratório 3 com a conselheira Natália Graciano, falando sobre elaboração de contratos em eventos e finalizando a Semana Labs, né, que são uma parte prática da Semana de Formação, temos Kelly Valério, que é a diretora executiva, trazendo todos os assuntos que aprendemos durante a Semana de Formação, desde a competência dos eventólogos, desde o Business Design, Brand para profissionais de eventos, o X-Design e ESG, fechando aí com o planejamento de carreira, trazendo todos esses elementos para construir essa cadência no seu planejamento de carreira, tá? Mais uma vez, muito obrigado. E é isso, gente. Bárbara, com você. Obrigada, obrigada, Rodrigo. Tenho meus contatos aí no final, acho que o Rodrigo vai colocar. Tá, eu agradeço, né? Agradeço mais uma vez a Gilberto, agradeço a vocês do MNE que estão aqui, agradeço ao próprio MNE também, a Rodrigo, e espero que vocês sigam as nossas redes, tá? Nos sigam. Gilberto, põe no chat também o seu Instagram, tá? Os seus contatos. Estamos à disposição, tá bom? Muitíssimo obrigada, excelente noite a todas as pessoas. Nos vemos amanhã com a Mariana. Tchauzinho. Gente, tchau, tchau.